Bom demais! Seja bem-vindo de volta a mais uma edição do programa Papo Digital. E olha, hoje, antes de começar aqui o programa, a gente estava conversando um pouco aqui, usando algumas coisas que as pessoas falam, como, por exemplo, recordar é viver. E se recordar é viver, hoje vai ser um programa de muita vida, vamos viver bastante, porque nós vamos fazer aqui um programa especial com TBT do CBTD. Você sabe o que é o TBT? Muitas pessoas veem isso nas redes sociais e talvez nem saibam o motivo, mas um dos T ali é de Thursday, que é de quinta-feira, e o Throwback, que seria algo de relembrar. Então, um dia de relembrar, vamos usar a quinta-feira e hoje vai ser um dia maravilhoso, até porque não tem como não ser com esses dois super convidados que eu vou trazer para você aqui. A agenda está cheia. Então, normalmente eu faço uma introdução um pouquinho mais longa, mas hoje eu vou ser bem breve para a gente ter mais espaço com todos os nossos convidados. Presencial comigo aqui, eu tenho a super Fernanda Palacios, que carinhosamente vou chamar de Fer. Fer, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Cris? Um prazer estar aqui nesse programa, um prazer estar aqui com vocês. Preparamos aí um programa muito especial. Espero que vocês aproveitem tanto quanto nós. Muito bem. A Fer é head de educação aqui da Inspend, ela é head também do área comercial, a Fer está dominando o mundo aqui. E junto disso, nós temos o meu irmão querido, diretor da ABTD, Igor Coso. Meu amigo, muito bom te receber aqui, viu? Fazia tempo que você não vinha para cá, pô. Pois é, Cris, muito bom vir aqui, encontrar com vocês, com a Fer. Sensacional, estou super feliz em falar um pouco, em relembrar um pouco do CBTD, os grandes highlights. E falar um pouco do que vem por aí, do que a gente está planejando para o CBTD 2024, que vem coisa muito boa por aí. Se você acompanhou na rede, teve um post lá que estava dizendo sobre spoiler. Eu vou dar um spoiler para você aqui. Vai ter spoiler. Hoje nós vamos falar muita coisa aqui. Você que já frequentou o CBTD, eu frequento o CBTD há mais de muitos anos, para não contar a minha idade. Quantos anos tem já o CBTD? Agora, em 2023, foi a 38ª edição. 38ª edição. A primeira edição foi em São Paulo, em 1976. Caramba, você estava nessa edição? Não, faltavam 2 anos para eu nascer. Tá vendo como a gente não é tão velho assim? Eu já tinha nascido, mas ainda não tive a oportunidade de estar lá, só tinha 3 aninhos de idade. Mas certamente, se eu já estivesse com mais idade, eu teria participado desse evento, porque assim, gente, desde a primeira edição, realmente, assim, é uma satisfação, é um sentimento maravilhoso de pertencer àquele ambiente. A gente constrói o CBTD com muito carinho, né? A primeira vez que eu participei do CBTD, na verdade, eu tive uma participação na parte operacional em 92, recebendo as inscrições por fax. Olha e isso. Organizando em ordem alfabética aquelas pastas com plástico e ficava lá organizando. Eu estudava de manhã e ia trabalhar meio período à tarde no escritório da BTD para receber isso. Mas quando eu fui na primeira vez foi em Santos, já um dos primeiros eventos em Santos, quando o CBTD tinha ido para Santos, acho que foi em 96, e o congresso tinha 150 pessoas. Nossa! Era um evento pequeno, as pessoas se integravam de uma forma diferente, e assim foi em Santos por bons anos. E aí agora em São Paulo já desde 2019. Ô Igor, hoje você é diretor da ABTD, mas, cara, você faz tudo lá. Faço, porque primeiro que é uma equipe pequena, né? A gente tem uma equipe bem enxuta. Isso você está falando porque nós estamos pensando só da gestão, porque se pensar com os amarelinhos, a equipe dele é gigante. No dia a dia da ABTD, né? Vamos falar no dia a dia, a gente está em 12 pessoas fixas na ABTD todos os dias. Então a gente tem uma integração de muita troca, a gente trabalha junto muito. Então é sempre gratificante e é um jeito que a gente enxerga de trazer um pouco dessa humanização, de estar próximo, de estar perto e ajudar as pessoas a se empoderarem para também tomarem a frente nos momentos necessários. Né? Sabe que como cliente da ABTD e do CBTD, outro dia eu estava fazendo uma reflexão, algumas coisas têm preço. Mas o que a gente sente da relação com vocês é o apreço. A gente se sente apreciado
pela relação que você tem, pela atenção que você dá para a gente e também do time seu, né, que sempre atendeu a gente muito bem, desde a área comercial ao momento, por exemplo, em que as coisas estão se organizando para o CBTD, a gente sente, sabe, aquele apoio do dia a dia, porque, gente, vou falar uma coisa para você, a gente como cliente dá trabalho para eles, viu? Porque a gente entrega material em cima da hora, às vezes tem que colocar as coisas na mochila, como, né, os folders, e assim, nunca encontramos má vontade nenhuma do time da ABTD na organização desse evento. Essa é uma premissa e é uma diretriz, é um desafio, né? Porque às vezes a gente tem os prazos e a gente precisa fazer, aí a gente vai puxando no limite, e por isso que a gente conta muito com a equipe para a gente ir antecipando ao máximo na comunicação. Gente, a gente precisa, isso aqui precisa, está faltando isso, falta aquele material. Para dar esse suporte, para que a experiência no evento, nos eventos que a gente faz, seja a melhor possível, seja mais eficiente e eficaz possível para todos os parceiros envolvidos. Eu imagino o trabalho que dá isso, né? Porque tem palestra para publicar online, né, Fer? Eu lembro que as nossas palestras acabamos gravando, até porque, assim, uma coisa que vocês vão perceber das empresas que produzem conteúdos, né? A InSpend, obviamente, é a que nós estamos falando aqui, mas todos os outros players que lá participam, a gente que produz conteúdo quer sempre produzir algo muito atualizado, né, Fer? A gente quer, né, algo que esteja totalmente atual para levar para lá, algo diferente do que a gente vem fazendo. E aí, por isso, a gente acaba dando esse trabalho e fazendo as coisas mais em cima da hora, por conta de pensar em conteúdos super atualizados. Então, né, da nossa parte também não é má vontade, mas a gente sabe que dá trabalho. E é exatamente isso que eu passo para a equipe, né? Eu falo, pessoal, olha, a gente tem... O limite é para pegar o máximo de informações atualizadas, o que está acontecendo de mais recente, para poder trazer a informação mais importante e relevante para o momento para todos os participantes. Então, a gente vai achando o caminho, procurando antecipar, por exemplo, para o CBTD de 2024, as propostas de palestras técnicas a gente recebe em dezembro e janeiro, Sim. ou seja, 6 meses antes do CBTD. Sim. Então, a gente entende que tem uma distância. No mundo da forma como vai hoje, muita coisa acontece em 6 meses. Mas a gente não consegue montar uma programação uma semana antes do CBTD. Então a gente precisa dessa antecipação, entende o espaço de ajuste, de análise, e a gente vai transitando e conversando conforme a música para a gente poder colocar na plataforma, colocar na programação as informações mais atualizadas e mais relevantes possíveis. Boa, e são muitos palestrantes, né? Sim. Que, aliás, hoje nós temos aqui na participação com a gente, daqui a pouco vai entrar online, a Patrícia Capeluto também, que foi uma das palestrantes lá. Daqui a pouco vou trazer a Patrícia para falar com a gente. Fer, você ia comentar alguma coisa? Então, eu ia comentar que outro dia eu estava conversando com alguns clientes e tem muita gente nova, né, na área de T&D. E aí eu comentei sobre o CBTD e me perguntaram, mas como é que faz para ser palestrante lá? E as pessoas não sabem de todo o trabalho da comissão técnica. Tem muita gente que não entende como, né, diferente de alguns eventos que são totalmente patrocinados, o CBTD tem essa questão toda da escolha mesmo dos palestrantes. Eu acho que seria legal você falar um pouco sobre isso. Igor. Ótimo, eu adoro falar sobre isso, porque realmente o CBTD tem dois universos de atividades que a gente traz. Tem atividade oferecida pelos patrocinadores, Sim. que a gente coloca na programação e está disponível na plataforma. Inclusive, quem quiser, a plataforma do CBTD ela fica aberta até o final do ano. Então, dá para acessar na plataforma. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E acessar as palestras abertas dos parceiros, dos patrocinadores. Também no CBTD, na área da exposição, tem esse conteúdo onde é oferecido uma série de palestras gratuitas pros participantes, oferecidas pelos patrocinadores. Então, tem uma grade, a gente procura deixar isso muito claro e delimitado para o participante. Fala assim, olha, isso aqui é um conteúdo oferecido pelo patrocinador, ele vai falar das soluções, das plataformas dele, mas a gente sabe que a melhor forma de falar sobre as soluções é entregar conteúdo, entregar a solução, entregar a ferramenta para quem está no dia a dia. Então, essa é um dos espaços, e acho que tem muitos eventos que fazem o evento inteiro baseado nesse modelo. No CBTD, já tradicionalmente, a gente tem o modelo da comissão científica. Porque é um grande desafio se a gente vai fazer, vou convidar as pessoas que estão mais perto da gente para fazer palestra. Então, a gente não trabalha no CBTD por convite, a gente trabalha por inscrição das palestras. Então, a gente recebe, entre os meses de dezembro e de janeiro,
as propostas de trabalho foram mais de 450 propostas esse ano, né, para 62 escolhas, 62 atividades técnicas. 15% do universo total. Então, é um grande desafio. Então, todos os anos a gente tem um dilema, a gente tem algumas proporções. Puxa, temos os palestrantes antigos e palestrantes novos, a gente procura manter uma proporção de 50% e 50%. Né? Legal. Distribuição de temas. Então, às vezes, tem pouca coisa de ferramentas ou pouca coisa de planejamento e avaliações, então a gente tenta olhar nessas 450 propostas o que está falando dentro de uma qualidade para fazer uma distribuição temática no evento. Então, é um trabalho intenso, por isso que a gente precisa antecipar esses 6 meses. Então, a gente recebe em dezembro e janeiro as inscrições de trabalho. Fevereiro e março é o momento de deliberação do comitê científico. Esse ano foram 18 profissionais que estavam com a gente distribui essas atividades, sempre grupos de 4 pessoas que avaliam os blocos de atividades, e aí depois todo mundo se reúne para fazer a definição final. Então, é um processo, apesar de envolver subjetividade, a gente procura trazer o máximo de argumentos, de diversidade de ideias e de caminhos para ter uma curadoria bem efetiva e do que as pessoas estão precisando no dia a dia das organizações, né? E é possível participar dessa comissão? Como é que alguém, se tiver interesse, como é que ela pode participar? Boa. A gente abre também inscrições para a comissão. A comissão, desses 18 profissionais, sempre o mandato, né, o período de trabalho é de 3 anos. Então, as pessoas podem ficar 3 anos nessa comissão, depois a gente abre vagas de renovação. Então, a gente sempre tem 4 ou 5 pessoas novas a cada ano participando da comissão. Então, agora, provavelmente, final de outubro, comecinho de novembro, a gente começa a divulgar quem tem interesse em participar da comissão. E tem um detalhe, só pode participar da comissão quem é de empresa cliente, não empresa fornecedora de soluções. Então, é sempre as pessoas que estão no dia a dia com os desafios de desenvolver pessoas, com os desafios de educação corporativa, que a gente acolhe na comissão, para que eles possam escolher quais as atividades que eles vão fazer. Legal isso. Sabe que um dos temas que eu não posso deixar passar aqui, até porque eu tive o prazer de fazer parte dele, foi do Resenha CBTD. Legal. Né? Que nós tivemos lá um espaço para receber palestrantes, convidados que estiveram lá, podendo contar, né, como é que tinha sido a palestra. E alguns casos foram até spoilers, às vezes foram contar um pouco antes de entrar em sala para compartilhar, né? Foi o primeiro ano que teve isso. Primeiro ano, um projeto que a gente já vinha amadurecendo, achando uma forma de viabilizar já há bastante tempo, porque a gente entende que o conhecimento ele precisa extrapolar as paredes do centro de convenções, do espaço que o CBTD acontece. Então, desde 2020 que a gente tem já o modelo digital, onde isso já acontece de forma, primeiro, obrigatória e mandatória, e depois na forma do modelo novo dos eventos, né? Então, a gente tem planejado isso já bastante. Como que a gente consegue trazer uma resenha para quem não pôde participar, não pôde assistir todas as palestras, trazer uma perspectiva, né, mais geral do que está acontecendo, das novidades. E aí essa parceria com a Spend para construir o Resenha CBTD foi sensacional, foi muito bom. E os resultados sensacionais. Eu gostei bastante, achei que foi uma experiência muito legal. As pessoas passavam ali, ficavam curiosas, né, para saber o que estava acontecendo com a gravação. E muitas contribuições, porque os palestrantes traziam, às vezes, eu deixava para fazer uma pergunta para o palestrante, que é assim, né? Se você já fez palestra, talvez tenha sentido isso, falar por mim, porque muitas vezes isso acontece, tenho certeza que também acontece aqui com a Feira e com o Igor, que quando você faz uma palestra, ao término, pelo menos na minha mente, vem assim, puxa, eu podia também ter falado tal coisa, puxa, eu podia ter falado alguma coisa que a gente esqueceu, e aí depois da palestra aquilo fica na mente. E aí eu pedi para esses palestrantes trazerem lá no Resenha. O que de repente você esqueceu de falar ou que não deu tempo de falar na palestra que você gostaria de falar agora? E aí isso trouxe um conteúdo que foi quase que complementar, né? Foi uma conexão adicional, né? Um conteúdo adicional para a perspectiva da palestra. Isso é muito legal. E também, assim, essa questão da sensação, puxa, podia ter falado aquilo, com certeza a gente vai sair do papo de hoje com a mesma sensação, Sim. Né? A gente fala, puxa, dava para ter falado disso aqui. Então, ficam abertas as redes sociais da BTD. A gente se vocês quiserem saber um pouquinho mais, fala com a gente.
mas sempre tem essa questão do conteúdo a mais, da informação adicional, e essa é uma preocupação do CBTD também. Então a gente fez o resenha, todas as palestras, tem uma sensação já, dando um spoiler do FOMO no CBTD, né? A gente tem aquela questão, o fear of missing out no CBTD, puxa, eu não consigo. São atividades simultâneas, acontece muita coisa ao mesmo tempo. E como que a gente pode solucionar e resolver isso? A gente pediu para todos os palestrantes mandarem vídeos, não vídeos convidando as pessoas para assistirem a palestra, e sim dando uma perspectiva, dando um conteúdo do que ele viu. Então, isso está na plataforma do CBTD. Quando a gente tem a plataforma digital, então todas as palestras, mesmo as que não foram gravadas ao vivo, né, algumas foram e estão na plataforma também, tem o vídeo do palestrante falando assim, olha, abordei isso, eu falei sobre isso, então dá para ter uma referência desse conteúdo. É uma forma da gente ir expandindo e fazendo o conhecimento chegar. Tem um short lá, né? Exatamente, tem um short. Foi muito legal. E aí, assim, né, não posso deixar de lembrar aqui que essa foi uma ideia construída lá em conjunto com o Igor, mas veio do Matheus aqui, Matheus junto com o Daniel, o pessoal trabalhando aqui, teve essa ideia que eu particularmente achei sensacional. É sempre bom, né, gerar esse registro e também essa interação. Uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se você tem esse número, se não tiver, a gente depois tenta descobrir. Mas, por exemplo, o que a gente tem hoje do acesso digital, ele representa quantos %, por exemplo, do presencial hoje? Tá. Ainda é um percentual pequeno, né, comparado ao presencial. Por exemplo, em termos gerais de inscrições, né, a gente teve 7 mil inscrições totais no CBTD. Dessas inscrições totais, 5 mil foram as pessoas que estiveram presencialmente no Congresso. Foram 5 mil pessoas. 5 mil. Exatamente. Que legal. E 2 mil acessaram só o conteúdo digital. Óbvio que dessas 5 mil, também parte acessou o conteúdo digital. Então, a gente tem o acesso, dá para ter uma proporção, e eu chutaria nessa proporção, né? 5 e 7, 2 mil, você é melhor nas contas, aí acho que dá uns 40% do público, né, que acessa a plataforma. E ainda tem muito a questão do não assiste o vídeo inteiro, ou assiste trechos, vai acelerando. A gente consegue mensurar e olhar isso pela plataforma, mas as interações e os comentários acontecem. Então, isso que é legal. É questão da gente ir criando essa cultura do aprendizado e, de certa forma, insistindo, né, em promover o conhecimento, promover o acesso à informação e criar condições que as pessoas possam acessar a informação e buscar, pesquisar e chegar no que eles precisam. E mesmo pensando, né, hoje quando a gente olha para uma realidade das lives, né, e do que tem acontecido com as redes, a gente observa que a audiência ao vivo, ela acaba diminuindo bastante, o acesso on demand, né, ele continua existindo, né, ao longo do tempo, até porque essa geração mais nova, que certamente aquilo que o Igor falou no começo do facsímile, né, o fax certamente, alguns não sabem, se né? você não sabe o que é, porque você está na geração mais nova, né? Os que já ouviram falar de facsímile, ou tem muito conhecimento, ou tem um pouquinho mais de idade, né? É isso aí. Não é? Então, às vezes a gente espera uma audiência gigantesca e lembrar que hoje não é mais assim. Hoje, se você tiver 20 pessoas, 25 pessoas acompanhando um conteúdo ao vivo, é um volume interessante. A gente tem observado, né, até por conta do trabalho que a gente faz aqui da área de eventos, acompanhado que os grandes nomes, né, com exceção dos influencers, mas grandes nomes que fazem muito evento na rede, muitas lives do YouTube e também no Instagram, têm tido uma audiência muito menor. Às vezes a gente entra lá e fala, nossa, é o fulano. Aí você entra lá, tem 13 pessoas, 14 pessoas, 18 pessoas. E hoje isso é uma audiência, né, do digital que é normal, né? E o legal é que assim, tem 18, 20 pessoas que estão ao vivo acessando o conteúdo, mas depois esse gráfico ele continua crescendo e as pessoas vão acessando a gravação. Muito modelo de acessar os cortes depois que a gente disponibiliza conteúdo fragmentado e aí mais específico, direto ao ponto, que é um conteúdo que que as pessoas estão buscando. Puxa, eles falaram sobre isso, falaram sobre aquilo, eu estou buscando isso, quero saber. É mais rápido. Então, realmente hoje a necessidade por informação just in time, né? Eu preciso disso e quero saber aquela informação de forma rápida e imediata. E nesse contexto, o conteúdo digital ele atende uma necessidade muito importante. Sabe uma coisa que eu percebo? Que as pessoas estão
focando mais em que tipo de plataforma e que tipo de conteúdo eu quero acessar. Então, é real que no ao vivo isso diminui, mas quando você entra numa plataforma e entende que o conteúdo é relevante, aquilo começa a se espalhar. Então, mesmo em grupos, as pessoas comentam, falam, olha, pega o conteúdo, assiste o conteúdo da plataforma do CBTD, porque o conteúdo é bom. Então, eu acho que essa é uma tendência agora, porque né, até pela própria pandemia, que se espalharam muito conteúdos digitais, as pessoas acessavam qualquer coisa que tinha disponível. E agora está começando, né? Primeiro virou divergente, agora está convergindo para alguma coisa que tenha mais relevância. E nesse aspecto, a curadoria fica cada vez mais importante de realmente ter conteúdo relevante. Mas a gente precisa entender também que nessa curadoria, principalmente num evento como o CBTD, onde o conteúdo é relevante para um universo grande de pessoas, a gente tem que ter diversidade de conteúdo também. Sim. Porque, então, é achar essa dosagem. Então, a gente tem bastante coisa para oferecer. Mas uma coisa interessante do modelo digital de eventos e tal, e lá na BTD também a gente está estudando bastante a retomada para os eventos presenciais. Logo depois da pandemia, a gente começou a testar e explorar o modelo da retomada, né? Mas o que a gente mais ouvia na retomada era o evento vai ser transmitido? Né? O evento é presencial, mas vai ser transmitido? Eu falei assim, gente, as pessoas, a demanda ainda é por assistir. Às vezes as pessoas se inscreveram para estar no evento presencial, mas aí por qualquer motivo, não vou poder chegar, mas eu quero assistir. Então a gente falou assim, vamos esperar um pouquinho mais, entender como que vai funcionar e esperar um pouquinho para fazer os eventos presenciais e entender como isso vai funcionar. Então a gente tem no projeto da BTD de trazer eventos presenciais, mas num conceito onde que ele vai ser transmitido ao vivo. Então é como se fosse uma gravação de auditório. Estamos aqui batendo um papo e se a gente tivesse auditório, tivesse uma plateia assistindo. Então a gente inverte um pouco a demanda. Eu acho, no evento híbrido. Seriados americanos. Exato. Seriado americano que assim, está acontecendo ao vivo e a plateia está lá. Eu acho que não existe evento híbrido 50 e 50. 50% foco presencial, 50% foco digital, onde todo mundo possa ter a mesma experiência. A gente precisa assumir que a experiência vai ser diferente. É diferente. Vai ser diferente, a gente precisa escolher qual que vai ser a experiência que vai ser priorizada para aquele evento. E deixar isso claro para o participante. Para não gerar frustração. Para não gerar frustração. Então, assim, se eu faço um evento gravado e trago as pessoas vão saber, peraí, a gravação, então vão ter as câmeras, a gente vai falar para as câmeras. Óbvio, vai ter um intervalo, vai ter depois que a gente vai ter um momento de interação. Então, isso gera um pouco dessa questão de estar perto. E eu posso inverter também. Olha, é um evento presencial e eu vou abrir uma janelinha para quem está fora saber o que está acontecendo. Então, se eu deixo isso claro, eu acho que vai funcionar melhor. Eu acho que esse pelo menos na minha hipótese, no que eu tenho percebido, é o que funciona melhor. A gente tentou fazer os 50-50, gente, é uma loucura. É um desafio muito grande e você não consegue... Você acaba não atendendo bem nenhum outro. Né? Exatamente. E o CBTD, a gente tem essa premissa. No CBTD, a gente não transmite ao vivo. A gente tem algumas atividades que são gravadas, mas a ideia é que a experiência do CBTD é para quem está lá. É presencial. É presencial. Muito bem, eu tenho uma lista aqui para a gente contar quais foram as palestras top 5. Boa! E aí eu estava falando com o Igor aqui um pouco antes de começar, que as palestras têm uns nomes mais longos, né? Lembrar o nome dos palestrantes é mais fácil, mas eu tô com a colinha aqui se a gente precisar, tá? Eu também tenho uma colinha aqui, boa! Vamos comentar delas? Bora, vamos lá. Bom, primeiro acho que é legal explicar o que é o Top 5, como a gente montou, né? O CBTD, como eu disse, está na 38ª edição e sempre teve uma demanda, gente, como que é o ranking dos palestrantes, quais foram as melhores palestras? A gente sempre teve um pouco de relutância de falar, porque assim, as avaliações de todas as palestras sempre são muito positivas, né? Então assim, puxa, não dá para colocar um ranking e, às vezes, no próprio Top 5 isso acontece, o Top 5, mas a diferença está nos décimos, nos centésimos, para os Top 50, entendeu? Então, é uma diferença. Mas a gente entende que é um reconhecimento importante para o palestrante, para quem estava lá, e deixando isso claro que as palestras são sempre muito próximas, né? A gente tem trabalhado
nos últimos 5 anos com a régua de NPS, né? Ou seja, aí a gente cria um pouco mais de percepção das pessoas que são os promotores, né? Tem uma relevância mais das pessoas que promovem. Puxa, isso aqui eu gostei e ainda indicaria. Né? Então, aí a gente consegue ter uma percepção mais abrangente, mas se a gente vai dividir isso em nota e gerar uma nota média de todas as avaliações, é muito linear, né? Então, a gente optou pelo NPS que a gente consegue criar esse ranking. Aí, nesse NPS, a gente tem os top 5, que são as palestras que geraram maior impacto para os participantes. Aliás, tem uma questão interessante de trazer no processo de avaliação, né? A gente fez, em 2022, o modelo digital, então as pessoas avaliavam pelo aplicativo, né? E a gente percebeu que o engajamento na avaliação do aplicativo não é o mais preciso, porque a validação de quem acessou, entrou na palestra, é mais complicado de ser feito e tal. Então, a gente perdeu um pouco em amostragem dessas notas. Que interessante. E aí, esse ano, eu falei assim, não, vamos voltar para o tradicional, para o pro papelzinho, para a filipetinha. Né? A gente tabulou tudo e chegou nos top 5 desse ano, que são... Bom, o Alexandre Slivnik. Quem é esse? Pô, brother, né? Literalmente brother. E é muito engraçado, e aí já vou eu contar mais uma história do... O Alexandre, ele relutou muito para voltar a ser palestrante no CBTD, né? Porque... Nos últimos anos, ele era o mestre de cerimônia, ele estava no palco da plenária do CBTD, fazendo a apresentação dos palestrantes. E aí a decisão, mais dele do que da BTD, mas a gente compartilhou e falou assim, puxa, é muita exposição, e aí para o mercado, para a percepção das pessoas, acaba não sendo interessante, poxa, está aqui e tem a palestra também. Né? Então, ele abriu mão, sobrou para mim fazer esse papel. Né? Então, aí eu faço essa parte de mestre de cerimônias das palestras do CBTD, das plenárias do CBTD, no palco principal. E aí o Alexandre falou assim, não, então agora eu vou mandar minha proposta, ele passa pelo processo da chamada de trabalhos também, né? E as pessoas analisam, avaliam. E ele ficou entre o top 5 e ele fala sobre excelência, né? Ele trouxe os 4 pilares da excelência e do encantamento de cliente no longo prazo. Depois a gente teve a Flora Alves e a Mônica Almeida. Eu estou falando em ordem alfabética, porque, aliás, é outra característica do top 5. A gente não fala em ordem de colocação, e sim em ordem alfabética. Legal. Porque, justamente por essa questão da diferença mínima. Pequena. Da diferença mínima. Né? Então, aí vem a Flora Alves e a Mônica Almeida, que até porque não é uma competição, né? Exato. Não é esse o objetivo. É um reconhecimento, e esses top 5, eles representam todos os palestrantes. São 160 palestrantes no CBTD. Né? Então, é muito conteúdo, é muita gente. Então, eles representam esses 160 palestrantes. A Flora e a Mônica falaram sobre consultor de performance, né? Eliminar a sucata de aprendizagem em sua organização, uma provocação super legal. Legal Mas mesmo. a gente sabe que tem muita sucata. A gente vai colocando conteúdo e vai ficando lá e deixa quem está na plataforma, não custa nada. Então, mas isso gera distração no processo. Então, a gente precisa ter um foco na performance mesmo, no objetivo estratégico da organização. A Nina Campos, que ela tem uma palestra onde que ela faz uma analogia com ela é uma palhaça, né? Então ela fala adaptabilidade e flexibilidade, que se a gente for olhar as competências dos próximos anos pelo Fórum Econômico Mundial, que eu já vi em várias palestras por aí, adaptabilidade e flexibilidade está sempre, nos últimos relatórios, está sempre lá. Verdade. Né? Então ela traz isso de uma forma bem humorada, como os segredos de uma palhaça. Patrícia Capeluto, né? 24 horas, 24 coisas que eu aprendi com as conversas difíceis. Que daqui a pouco está com a gente. Que ela vai estar com a gente, vai falar um pouquinho da nossa conversa. E o Rafael Taquem, que falou sobre engajamento, conecte os 4 elos do engajamento e lidere da cultura à alta performance. Então, esses são os top 5. E o engraçado, o interessante, né? A Patrícia, a Nina, Rafael Taquem, se não é o primeiro ano deles, é um dos primeiros anos. Eles são palestrantes novos, da nova safra de palestrantes no CBTD. Então, é muito legal. A gente percebe que tem essa demanda e tem essa procura por novos palestrantes. Que legal, né? Cara, eu queria aproveitar para te dar um feedback. Manda. Quando você assumiu, né, esse papel de ser o mestre de cerimônia, a gente sentia um Igor um pouco mais reservado.
E hoje, cara, parece que é tão natural para você, parece que você faz isso desde que você nasceu, cara. Obrigado. Não é? Verdade. Conduz, cara, de maneira muito... E é um papel difícil de assumir pela quantidade de pessoas que você está ali, né, falando à frente delas. Fazer palestra para um monte de gente é difícil. Conduzir isso é muito difícil. E você veio, querendo ou não, as pessoas estavam com uma imagem do Alexandre. Então, quando você assumiu esse papel, cara, você superou. Eu acho assim, uma grande preocupação. Eu não tenho pretensão, não é. Palco não é o meu ambiente natural, mas também não é um ambiente do qual eu tenho medo. Eu faço, mas não é. Para mim, não é uma. Tem gente que gosta, que é apaixonado. O Alexandre é apaixonado por palco, ele fez teatro desde criança. Sim. Né? Então. E nunca foi a minha. Eu tentei fazer o teatro, mas, puxa. Não é, né? Vou, mas não é o que eu gosto, me divirto, mas não é, né? E aí, quando eu comecei a fazer, eu tinha um pouco... Eu sempre tive a referência do Alê, né, fazendo esse papel e a energia que ele traz, mas eu procurei assim, falei assim, não, eu preciso... Não posso fazer a energia dele, né? eu preciso trazer a minha energia. Perfeito. Isso me ajudou muito. Entender, falar assim, puxa, eu não vou ser o Alexandre, não adianta eu tentar ser o Alexandre porque eu não vou ser eu, né? E isso, no começo, é óbvio que você vai tentando se inspirar e trazer algumas coisas, e aí eu percebo, puxa, isso não sou eu, isso é mais o Ale. Então, o que é o Igor? Gente, eu gaguejo, eu falo, às vezes a palavra foge, e eu dou aquelas gaguejadas e tá tudo bem, segue o jogo, E isso me tirou uma preocupação de estar na frente de tantas pessoas, que me deixa mais natural. Então, obrigado pelo feedback. E acho que até uma dica, né? Assim, acho que vale a pena a gente... Tá, o que faz bem para mim? O que eu gosto de fazer? O que eu estou copiando e o que eu estou sendo autêntico, Nossa, né? Perfeito, Igor. Eu ia falar exatamente isso. Até, né, algumas pessoas que estão nos assistindo e têm muitas vezes essa dificuldade, né? E se inspiram em algum palestrante incrível... Não é ser como aquela pessoa, é achar a sua forma de fazer, ser autêntico, autenticidade e aceitar a vulnerabilidade. De repente a palavra foge e está tudo bem. Exatamente. Muito legal, obrigada por compartilhar isso. Muito bom. Assim, né? O Igor é um cara tão querido que se ele gaguejar, ninguém é capaz de nem perceber que ele gaguejou, porque a gente observa, e posso falar a gente, porque a gente acaba conversando, né, com as pessoas, a gente observa tantas outras qualidades e características desse cara que é, sensacional, de um coração gigantesco, que a gaguejada dele fica completamente irrelevante para dentro de uma apresentação que você faz. Obrigado, Cris. É legal. E acho que é muito disso, né? De assumir esse papel de vulnerabilidade e não se inspirar nas pessoas. Pelo contrário, gente, acho que a gente tem que ter os nossos líderes, as pessoas que nos inspiram, mas... É diferente a inspiração da cópia, de tentar ser a pessoa. Perfeito. Né? É ver o que funciona pra gente, o que eu posso levar daquele aprendizado. Então, eu sempre aprendo muito com vocês, com os amigos, com os parceiros. Então, é muito, muito bom, muito gratificante. Boa. Eu vou deixar uma dica para você aqui. Quando ele estiver organizando uma ida lá para a ATD, vai com ele. Vai, porque você vai ver o que é ser bem cuidado e bem tratado, viu? Olha só, é muito bom. Não é? Ó, vamos falar da exposição? Bora! Eu tenho aqui alguns temas aqui que o Mati separou pra gente no roteiro. Um deles é da Assim, que é do próprio CBTD. Que era um jogo, né? Que era envolvente, que ia muito além da diversão. Com 4 jornadas de crescimento, sendo a primeira acolhimento, né? Do Assim. O segundo, que é o cuidado, o terceiro, que é a inspiração, e o quarto, que é a multiplicação. Essa experiência, né, ela instigava aí reflexões valiosas, né, e interações profissionais. Como é que foi organizar isso? Gente, eu acho que vale a pena dar um passo atrás de contar o que é o Assim. Boa. Né? O Assim é o jeitinho ABTD. A gente, há alguns anos, né, a gente estava refletindo... Qual que é a nossa essência? Como que a gente faz as coisas? Justamente, como que a gente consegue multiplicar, né, que é uma das chaves, né, esse nosso jeitinho, como que a gente consegue estruturar isso para conseguir explicar? É isso que você falou assim, puxa, é legal, a gente se sente bem, se sente acolhido, se sente prestigiado quando a gente faz os eventos com a BTD.
E aí, essa é a nossa essência, é o assim. Então, a gente fez uma atividade com o nosso grupo para descobrir quais são as nossas chaves do jeitinho ABTD de fazer as coisas. Então, a gente gosta de falar assim que a ABTD a gente faz assim com C, né? Que é o acolher, cuidar, inspirar e multiplicar. Então, cada uma dessas chaves tem uma referência da diretriz de como a gente tem que tomar decisão. Né? Então, a gente consegue, quando a gente tem essas referências, que acho que elas podem ser muito associadas aos valores da organização, é uma forma da gente estruturar para que na hora que a pessoa precisar, na bola dividida, que decisão que eu vou fazer? Eu vou para lá, eu vou na canela, eu vou na bola? Né? Ela tem as chaves e sabe o que fazer. Né? Então, primeiro a gente tem que acolher, depois a gente recebe as informações, a gente cuida, depois a gente inspira para fazer as pessoas quererem fazer mais e aí a gente multiplica, e o multiplicar ou além das pessoas fazerem, é porque para a gente multiplicar a gente tem que olhar os resultados que isso gera também, a gente precisa continuar fazendo para multiplicar, então a gente precisa ter essa diretriz do multiplicar também nos resultados. Né? Então, é assim que a gente faz, e isso é a estrutura, é a base do dia do treinamento dos amarelinhos. Né? Então, a gente coloca os amarelinhos para explicar essa cultura, é a forma que eles entendem o jeito ABTD de fazer, o jeito que eles vão precisar tomar decisões frente ao público. Então, a gente dá muita autonomia para eles, a partir do momento que eles entendem essas chaves, eles têm autonomia para poder tomar essas decisões. E aí, a gente estava no ano passado, a gente começou com o jogo do Assim, que foi pensado junto com um grande parceiro nosso, o pessoal da Triúnica, André e o Johnny, que são grandes queridos, né? E a gente estava, poxa, na hora de montar, a volta da pandemia, gente, para quem organiza evento, acho que muitos de vocês organizam, os custos foram muito para cima. Então, assim, tinha que colocar aquela passadeira no meio da exposição, aquele carpete. Gente, ia custar acho, 50 mil reais para colocar carpete no chão. Nossa. Eu falei assim, gente, não faz sentido. Possível, né? Não faz sentido colocar isso para colocar o carpete para enfeitar a passadeira. Será que a gente não consegue usar de uma forma mais lúdica e mais divertida? E aí teve a ideia, falou, e se a gente transformar o caminho da exposição num grande tabuleiro de jogo, como se fossem as casinhas do jogo, as pessoas vão andando e circulando, e dentro dessas casinhas tem atividades, tem reflexões, tem vídeos, tem o QR Code. E aí a gente trabalhou dentro das chaves, para as pessoas conhecerem um pouquinho das chaves da ABTD através de um game interativo no chão da exposição, no espaço que ia ser coberto pela passadeira, que ia dar um custo adicional para o evento grande. O custo acabou ficando praticamente o mesmo, mas a gente trouxe uma experiência. Uma experiência diferente. E é um evento dentro do evento, né? É um evento dentro do evento. Você sabe que assim, né? O que eu vejo? Eu vejo que os amarelinhos, eles não são contratados, certo? Eles são voluntários. Eles são contratados. Mas a maioria são voluntários. Isso é interessante. É isso, né? A maioria são voluntários. O que a gente percebe? Eles passam no nosso stand e estabelecem com a gente um elo. Né? Eles se apresentam e tal. Então, assim, eu interpretei da seguinte forma. Esse elo é um elo pequeno, né? Porque é um elo de curto período. A gente tem ali 3 dias de elo com eles. E eles amam fazer aquilo, né? Amar elinhos é a característica deles. Amar elinhos, adorei, muito bom. Mas é muito isso. Outro dia eu estava conversando com um grande amigo, falando sobre essa questão do trabalho voluntário. Todos os amarelinhos são remunerados por trabalharem no CBTD. Então, é um processo de trabalho também. Tem as pessoas que vão e aquele dinheiro é o dinheiro que eles vão fazer, às vezes, naquele mês ou naqueles meses. Né? Então, a gente tem o cuidado de remuneração dentro e a remuneração é compatível com a remuneração dos outros eventos também. Mas muitos dos que participam, primeiro, tem gente que trabalha com a gente desde Santos, quando o CBTD era em Santos, né, até 2018, tem gente que está mais de 10 CBTDs com a gente e todo ano tira férias do trabalho para poder trabalhar. Isso já tem característica do trabalho voluntário. Perfeito. Ele não está lá pelo dinheiro, pela remuneração. Né? Então, é essa perspectiva e muitos outros que estão indo pela primeira vez, a gente, puxa, eu quero ser amarelinho. Tem gente que é de RH de empresa, fala assim, puxa, eu vou tirar férias, eu quero entender o que é isso, eu quero participar desse processo.
E o legal é que isso gera um público diverso entre os amarelinhos, com diferentes perspectivas e referências de trabalho, de futuro, que assim, arrepia, né, de pensar, porque assim, às vezes as pessoas tá vendo lá como uma oportunidade de trabalhar, de ganhar o dinheiro naquela semana do evento que vai ajudar na conta do mês para a família. Mas abre perspectiva de conectar com outro amarelinho que tem foco no RH, que tem outras possibilidades, abre horizontes para essas pessoas e muitos vão para o mercado de trabalho com outra referência, então gera uma progressão. Mas a maioria deles volta de férias para trabalhar no CBTD, que é um trabalho intenso, tá? É um trabalho puxado, não é moleza, não. Boa. Eu vou fazer uma interrupção da lista nossa de exposição, para a gente volta depois, porque eu sei que a Patrícia tem um horário e a gente precisa trazer a Patrícia para cá, para a Patrícia contar para a gente como é que foi lá, né? Dá um spoiler para a gente também de como é que foi a sua palestra, para quem não esteve lá. Patrícia Capeluto, seja bem-vinda para a gente aqui no programa, Patrícia. Bom dia, gente! Que alegria, Igor, Cris, Fernanda. Muito feliz de estar aqui com vocês, que honra estar aqui com vocês. Estou assistindo o papo desde o começo, desde 9 horas aqui, conhecendo bastidores que eu não conhecia, Igor contando, e foi incrível participar. Foi assim, um momento muito feliz. Nunca tinha ido ao evento, foi o primeiro ano que eu participei como palestrante e como visitante, conhecendo também. E a organização, os amarelinhos são um diferencial, sem dúvida, eles fazem com muito amor. Assim, quem tá lá, estava lá, né? Além de estar conhecendo, como palestrante, me senti muito cuidada, muito acolhida, muito das meninas que estavam na minha sala, né? E esse ano, como vocês falaram aí, eu falei sobre as 24 coisas que eu aprendi nas conversas difíceis. Por que falar de conversas difíceis? Eu já vou começar aqui, trazer para vocês, né, o que eu fiz lá. Tá bom, então tá. Então qualquer coisa vocês me interrompam e me façam perguntas. Até para vocês entenderem, antes de eu me tornar, hoje eu sou palestrante, professora, treinadora, eu passei 22 anos trabalhando em empresas. Eu era da área de negócios, eu tive equipes, atendi clientes B2B, diversos chefes, eu tive empresas diferentes. Eu acho que durante 22 anos, eu me fiz a mesma pergunta todos os dias. Precisa ser tão difícil a gente se relacionar com os outros? Porque às vezes era muito difícil. E eu achava que eu tinha muita inteligência emocional, provavelmente o outro achava também, e não tinha uma fórmula, né? Era meio tentativa e erro. Aí, quando eu fiz uma transição de carreira, foi nesse universo que eu mergulhei. Da comunicação, da negociação, da gestão de conflitos, das relações interpessoais, para entender assim, como é que faz. Por que fica tão difícil? Aí eu aprendi uma série de coisas e no CBTD eu tive a oportunidade de enfim, compartilhar algumas. Por que falar de conversas difíceis? Porque elas existem. E não olhar para elas é um dos grandes obstáculos que se tem nas empresas. A Brené Brown mapeou os 10 grandes obstáculos comportamentais do trabalho, das organizações do mundo inteiro. E, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo obstáculo é porque nós evitamos conversas difíceis. A gente tem medo das consequências, né? Por que a gente evita? A gente não controla o resultado delas, a gente tem medo das consequências, a gente tem medo de meter os pés pelas mãos, de se sentir vulnerável. Só que não falar sobre as coisas não significa que elas não existam. Elas estão lá. E é crucial para a liderança ter essas conversas. Eu separo as conversas difíceis em 2 tipos de conversas difíceis. Tem as necessárias, tá? Que são aquelas que você evitar as conversas difíceis necessárias tem um enorme custo na segurança psicológica das empresas. Porque é tudo aquilo que não é dito, que está abafado, mas que está urgente dentro da gente. Tá? Então, isso impacta no ambiente de confiança. E nós precisamos ter recursos para tê-las. Com mais recursos,
comportamentais, com mais habilidade, a gente se sente encorajado a tê-las. E temos as conversas difíceis desnecessárias, que a gente cria ou a gente entra por desconhecimento das armadilhas da comunicação. Temos várias armadilhas. No CBTD, eu falei de 4 armadilhas da comunicação. E que estão lá na nossa vida. Se a gente não trouxer elas, a gente não trouxer a consciência essas armadilhas, elas vão continuar mobilizando a gente, trazendo ruído de comunicação, interferindo nas relações. Então, quando eu falei, né, o título, as 24 coisas que eu aprendi nas conversas difíceis, e na palestra eu não trouxe, né, primeira, segunda, terceira, senão no meio do caminho as pessoas falam assim, pelo amor de Deus, chega. Mas foram 24 aprendizados que eu fui compilando, né, que no final se tornou uma grande lista, mas que foram dentro de uma narrativa de 4 grandes armadilhas. E são aquelas armadilhas que você fala assim, meu Deus do céu, eu faço isso. Meu Deus. E quando a gente tem a tomada de consciência, a pergunta seguinte que a gente faz é, não, eu faço isso, eu vejo as pessoas fazendo isso, mas como é que lida com isso? E temos ações que nos ajudam a tirar as armadilhas da frente, a minimizá-las, a lidar com elas. Então, a gente cria um caminho de possibilidades para relações mais simples, para menos ruídos, mais felicidade, né? Um estado de espírito mais leve. E essa, sim, foi a grande proposta. É fácil? Não, não é fácil. Assumo que não é fácil. É muito simples o entendimento, mas o desafio está na prática. Então, assim, é uma abordagem também de palestra estimulando a prática. Olhar intencionalmente para isso. Então, assim, de uma forma muito breve, foi o que eu fui fazer no CBTD. E que oportunidade maravilhosa, porque dos temas que eu trabalho é um dos que eu mais gosto. E está no top 5, né? Por ser maravilhoso, por sinal que, assim, além do conteúdo, obviamente, que fez diferença, as pessoas se conectaram muito, né? Ou seja, a gente entende e sente que precisa realmente trabalhar mais essa questão das conversas difíceis. Até porque, né, Patrícia, eu não sei se você, de repente, passa por isso, eu acho que sim. Quando a gente tem diferença de gerações trabalhando em conjunto, nem sempre a geração nova tem a mesma visão que a gente tem, obviamente não vai ter. E, às vezes, muitas coisas é só uma questão de instrução. Né? Às vezes não foram instruídos, primeira oportunidade de trabalho, por exemplo. E outra coisa que eu costumo ver sobre isso é quando a gente fala sobre bom senso, né? A gente diz que bom senso é a coisa mais democrática do mundo. Ninguém acha que tem pouco. Todo mundo acha que tem bastante bom senso. Né? Maravilhoso. É maravilhoso. E essa coisa que você trouxe de gerações, Cris, existe uma premissa básica. Temos histórias diferentes. Todos nós temos histórias diferentes. O ponto de partida é diferente. O raciocínio é diferente. Só isso, independente de geração, já basta para uma conversa ficar difícil. Porque eu converso com você a partir da minha história e você me escuta a partir da sua. É natural dar ruído. Quando a gente fala de geração, a coisa pode ficar gritante. Ter essa consciência sobre termos histórias diferentes já baixa um pouquinho a nossa pressão emocional e pode nos ajudar a gente ficar curioso para entender a história do outro, sabe? Mas eu diria que ter consciência das histórias diferentes e habilitar a nossa curiosidade já é um bom começo de caminho. É muito legal e a hora que a gente começa a falar nesses aspectos, né, abordar os elefantes que estão na sala e ninguém está falando nele, né? Então a gente tem que criar um ambiente, aí a gente entra na questão da segurança psicológica, onde as pessoas possam e devam falar sobre ele e se sintam à vontade, sem o risco social, né, de abordar aquela questão do elefante que está na sala. Né? E com a diversidade que a gente tem hoje, em seus mais diferentes aspectos, né, todo mundo fala assim, vamos trazer as pessoas diversas. Né? Tem a frase, né, inclusão é convidar para a festa, diversidade é convidar para a festa, inclusão
Chamar pra dançar. Mas tem uma outra, uma outra camada que eu aprendi recentemente com o Du Migliano, numa conversa que a gente teve, que é que música que a gente vai tocar. E a música que a gente vai tocar entra nesse aspecto, nessa sutileza das histórias que a gente tem, quais as referências. Puxa, eu gosto de rock, o Cris gosta de pagode, nem sei se é isso, porque às vezes falar que gosta de pagode pode ser ofensivo para algumas pessoas. Isso que você falou. Mas é isso, é entender essas nuances, né? É isso. E quando você traz... Deu uma travada. Deu uma travadinha na Patrícia. Voltei. Vamos lá. Quando Igor, traz essa coisa da diversidade, da inclusão, é o princípio. É o princípio. Quando eu trago as conversas difíceis, existe um princípio ali da não violência, se a gente for falar da comunicação não violenta, tá? Então, que não é a metodologia em si, mas é o princípio. É o espaço para todos, e não é o princípio da igualdade, porque a gente não pode tratar pessoas desiguais de forma igual, mas é o que a gente chama de equidade e da justiça. É oportunidade e voz para todos, a importância de todos. Então, e quando a gente é diferente, que pode dar ruído, que pode dar estranhamento, pode virar uma conversa difícil. Mas é olhar realmente a questão da curiosidade. A curiosidade é um excelente começo de caminho. Muito bom. Verdade. Ô, Patrícia, e quando você fala sobre esse tema, né, da treinamento ou palestra, as pessoas trazem maior dificuldade em lidar isso no âmbito pessoal ou profissional? As conversas difíceis. Fernanda, é muito interessante, porque assim, quando eu vou dar treinamento, palestra, é para a empresa, tá? São as empresas que me chamam. Então, eu tenho sempre uma abordagem muito corporativa. Eu entendo as dores, né? Estive lá também. Quando eu trago exemplos, eu costumo mixar o exemplo pessoal com o exemplo profissional, porque exemplo pessoal, todo mundo tem uma história para contar. E quando as pessoas vêm depois do treinamento da palestra falar comigo, mesmo com a abordagem corporativa, o que vem é assim: nossa, isso vai me ajudar tanto a conversar com a minha esposa. Nossa, agora eu já sei como falar com meu filho. E isso é uma das descobertas que eu tive quando eu comecei a estudar as conversas difíceis. A gente acha que a conversa difícil que você tem no trabalho é uma, com o chefe, com um colaborador, e a conversa difícil que você tem em casa é outra, com o marido, com o filho. Aí você descobre que não é diferente. A estrutura das conversas difíceis, ela é exatamente a mesma. E isso é bom, porque a gente consegue ter... Quando você aprende a lidar com uma, você aprende a lidar com todas. Você entende o que dificulta em uma é a mesma coisa que dificulta na outra. Então, eu não diria assim, é mais difícil aqui, é mais difícil ali. Os cenários são diferentes, cenário de trabalho, cenário de vida pessoal, mas quando você descobre um caminho, você vai conectar isso à tua dor maior. Se para algumas pessoas é pessoal, para algumas pessoas é profissional, Fernanda. Legal, obrigada, perfeito. Você falou sobre justiça, né, quando comentou sobre equidade. Eu me lembro de ter assistido uma palestra e a palestrante ela fez uma aquisição de uma letra que eu achei que ficou legal, né? A gente tem visto muito o DEI, né, de diversidade, equidade e inclusão. E ela chamou de JEDI, que ela falou que era justiça, equidade, diversidade e inclusão para facilitar a gravação, né, das letras, da sigla, né? E aí que você comentou de justiça, me lembrou dessa passagem. Interessante. Se a gente for olhar a metodologia JEDI, conversa muito com a comunicação não violenta. Muito legal que você trouxe, Cris. Patrícia, antes de você, né, eu sei que você tem o teu horário aqui, dá para contar uma das armadilhas aí, de repente, falar assim, essa armadilha que eu preciso trazer? Dá, vamos lá. Quando eu falo de curiosidade... deixa eu fazer uma pergunta rápida para vocês três. Vocês preferem ser felizes ou ter razão? Agora, nessa altura da minha vida, eu prefiro ser feliz. Mas já teve momentos em que eu preferi ter razão. Ser feliz também, mas acho que foi um processo terapêutico até eu chegar aqui, né? Eu tenho até uma frase que eu uso que é assim, né? Passei a vida inteira querendo ter razão e aí um dia eu mudei e passei a querer só ser feliz. E aí parece que eu passei a ter razão. Perfeito, perfeito. Gente, e por que eu pergunto isso? Essa pergunta já fizeram para mim várias vezes. E eu sempre enchi a boca para dizer assim, eu prefiro ser feliz.
Mentira, gente. Eu falava isso para não parecer uma pessoa pouco evoluída. A verdade que me interessava era que quando eu estava certo, quem estava errado era eu. Aham. Aí eu já não gostava. Só que isso é a primeira armadilha da comunicação que eu chamo de a dedução da verdade, que significa o seguinte: se tem alguém certo, tem alguém errado e o errado não sou eu. É simples assim. Só que as conversas difíceis não são sobre acertar ou errar os fatos. Elas giram em torno de percepções e valores que podem ser conflitantes. Não é sobre o que é verdadeiro, é sobre o que é importante para cada um. A gente acha, né? Não, a gente até acha que é sensato, né? Não, eu acho que o problema aconteceu porque a Fernanda é intransigente. A Fernanda acha que o problema aconteceu na Patrícia, que é dona da verdade. Mas os problemas acontecem porque as nossas histórias são diferentes. E como é que lida com isso? Não se preocupe em aceitar ou rejeitar a história da outra pessoa. Trabalha para compreender. E compreender a história da outra pessoa não significa que você vai ter que abrir mão da sua. As duas histórias podem fazer sentido ao mesmo tempo. Mas para isso, você precisa mudar da certeza para a curiosidade. As suas certezas, as suas verdades, para a curiosidade de entender por que o outro está fazendo o que ele está fazendo. Por que o outro está falando o que ele está falando. Aí a gente cria um caminho. Então a armadilha se tem alguém certo, tem alguém errado, é a dedução da verdade, e o caminho é mudar da certeza para a curiosidade. Boa. Essa é uma das armadilhas. Muito Adorei. bom. Eu acho que assim, o que ela trouxe assim, é entender o que é importante para o outro, não necessariamente o que é certo para o outro, né? Ou que ele está certo e errado. O que é importante para ele, quais são os valores que está chegando àquela conclusão. E essa curiosidade de entender a importância, eu acho que muda o jogo, né? Igor, quando eu descobri que se eu não estivesse certa, eu não precisava mais estar errada, uau! Mudou tudo, né? Porque é libertador. É libertador. Eu zelo pelo que é importante para mim, mas eu posso também cuidar do que é importante para o outro. Não é excludente. Engraçado que o Matheus, né, que está assistindo a gente, ele colocou polêmica, né? Eu prefiro ter razão. Mas na idade dele eu também preferia ter razão. Ele tem 28, 29 anos. Nessa época eu precisava ter razão. Eu tinha. Mas eu acho que aí a reflexão, a hora que veio a provocação da Patrícia, né? Falou assim, olha, as pessoas normalmente respondem que preferem ser felizes. Talvez seja situacional, né? Tem alguns momentos que a amígdala lá do cérebro reptiliano, que acho que foi isso que eu aprendi da neurociência, a hora que ela responde, você quer ter razão e acabou. Você não tá mais pensando em ser feliz, você está pensando em garantir o seu. É como né? pais também, né? A gente quer ter razão. Eu acho que essa consciência e saber que em situações a gente já tem um pouco mais de maturidade, a gente, eu quero ser feliz, eu vou abrir mão, e outras a gente não tem a mesma libertação, né, para deixar rolar, né? Então essa consciência é importante. E a gente fica bem feliz quando tem razão, né? E vai Corinthians, né? Principalmente o melhor time é o Corinthians, não é verdade? Pois é, concordo. Patrícia, muito bom. Quero te agradecer a participação aqui, parabenizar Foi você incrível. por estar lá no Top 5. Como é que as pessoas te acham na rede? Vamos lá. Patrícia Capeluto é simples. Tem o site patriciacapeluto.com.br. Temos o Instagram, que é o @Patrícia_Capeluto. E o LinkedIn também. Só botar Patrícia Capeluto que vocês me encontram. Tem muito conteúdo lá. De comunicação, de conflitos, de comunicação não violenta, de conversas difíceis. Então, quem assistiu pode complementar lá e quem não assistiu tem muita informação também. E muito grata por esse convite, adorei estar aqui com vocês. Perfeito, já deixo aqui um convite para você. Se passar por Campinas, avisa, vem gravar um podcast com a gente aqui, que eu acho que o tema merece uma profundidade. Irei, Cris. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigado. Valeu, Paty. Valeu. Obrigada. Até a próxima. Beijo, Obrigado. gente. Um beijo. Valeu, Tchau, beijo, tchau. Bacana, né? Poxa, Nossa, adorei. muito bom. Certamente Altas reflexões. A cabeça já está aqui, né? Agora... Aí, imagina quem teve presencial lá. Percebe por que você não pode ficar fora do próximo CBTD? Você vai ter conteúdo como esse e diversos conteúdos que certamente vai fazer a diferença, né?
não só na sua vida profissional, como na sua vida pessoal, que foi muito bem perguntado pela Feira, inclusive. Né? As conversas difíceis, né? Não é só no corporativo. Ter conversas em casa também é. E às vezes na reflexão, às vezes em casa, às vezes até mais difícil, porque envolve uma questão afetiva mais importante pra gente. Né? Então, às vezes a gente acaba evitando ainda mais abordar os elefantes invisíveis na sala, né? Até a hora que, de repente, transborda o copo e aí é tarde demais. Então... O elefante vira um dinossauro, daí vira um T-Rex que vai devorar todo vai mundo. Vai devorando, é verdade. Vou retomar aqui, então, a questão da exposição, né, de outros players que estiveram lá expondo, alguns cases aqui. Teve um simulador de realidade virtual da MH Consult, né, que foi uma experiência também de realidade virtual, de tirar o fôlego para quem passou lá. A MH Consult nos levou a cenários imersivos que desafiam nossas emoções. Sensação de frio na barriga, que nos mostra aí o poder da tecnologia em conectar experiências e emoção. E realmente, né, acho que assim, essa experiência de poder vivenciar o virtual, a gente vê em vídeos até divertidos, né, no Instagram, de pessoas gritando, na montanha-russa, né, caindo no chão. Eu acho que esse foi um ponto legal também, né, que teve lá. E tem uma curiosidade muito grande sobre a aplicação. Como que a gente vai trabalhar com esses óculos de realidade virtual, realidade aumentada? Teve um grande hype, né, do metaverso, vai funcionar, mas esfriou porque eu acho que isso aí ainda tem espaço para crescer por mais alguns anos, onde o acesso vai ser maior e as soluções vão ser mais bem estruturadas e elaboradas, mas ainda já tem muita coisa acontecendo que gera impacto e funciona. Tem que achar o caminho ainda. A minha geração ainda estranha um pouco, viu? A minha geração do fax, eu estou acostumado com os botõezinhos ali, essas coisas virtuais. Não, eu não sou dessa geração aí, não. Outro player bacana que teve lá, que é um grande amigo também, o pessoal da Bravend, né? Que eles tiveram um podcast, tiveram lá o avatar por inteligência artificial. A Bravend nos presenteou, então, com um encontro único com avatares criados por inteligência artificial, parecendo tão reais quanto nós. No estúdio Fala TD, que é bacana também, eles deixaram um espaço legal de gravação lá. Eles deram voz aos profissionais de treinamento e desenvolvimento, explorando desafios e tópicos que nos movem, né? Exato. Junto com a Bravend, a gente tem uma parceria muito grande, a gente tem o podcast da BTD com a Bravend, que é o Fala TD, onde a gente conversa com muitas pessoas da área, e no CBTD a gente resolveu abrir ainda mais o espaço para os participantes irem lá e falarem das suas dores, dos seus desafios, das suas preocupações, né? Então, puxa, conversa super legal, quem quiser aí dá para acompanhar aí no canal do Fala TD no YouTube, muito bom. E a Bravend, eu sei que eles têm uma pesquisa, um trabalho muito forte com a questão da inteligência artificial e a construção de avatares, que tem recursos e ferramentas aí explodindo, né, e acessível para muita gente. Então, eu acho que esse é um game changer importante para a nossa área, para geração de conteúdos, para gerar vídeos rápidos. Vai ter um sacode aí ainda grande nessa área de educação corporativa na produção de conteúdo. Lá é o Carlos, né? Que é Carlos Cruz, é o CEO da Bravend, é. super parceiro. Carlão, grande abraço aí. A gente tem a gravação de podcast na semana que vem. Boa. Carlão, um abraço para você, viu? E, eu diria assim, foi uma grande surpresa ver o tamanho que a Bravend ficou dentro do espaço da CBTD, né? A gente que está expondo há muitos anos, era uma marca que eu confesso que até a primeira participação deles no CBTD, eu não conhecia a marca, né? E de repente... Eles vieram para o CBTD a primeira vez em 2022, né, e já vieram grandes. Eles têm uma trajetória muito grande na área de vendas, né, na área comercial, e eles têm feito um reposicionamento para a área de educação corporativa como um todo, de soluções de educação corporativa. E aí a gente fez esse espaço no CBTD que tem sido bem legal, com conteúdo. A ideia é gerar conteúdo, assim como a gente gera conteúdo junto com a resenha CBTD, outras atividades que a gente já fez também, né, Cris? Perfeito. E aí a ideia é levar toda essa informação para a comunidade que cuida e desenvolve pessoas. Boa. Teve também a Good Habits, que também fez um trabalho legal lá. Ela ofereceu uma metodologia única, associando estilos de comunicação a cores vibrantes. Com apenas 10 minutos, o participante tinha um relatório personalizado e até um par de meias, que a gente viu o pessoal passando lá, verdade. né? Com o tom que refletia aí a cor do seu estilo, né? Exato. A comunicação é uma grande chave, né, para
eu diria para o sucesso da organização. Tanto que, assim, comunicação é o tema principal. Você vai falar de liderança, você precisa falar de comunicação, você vai falar de perspectivas de sucesso, vai falar de comunicação. A comunicação precisa acontecer de forma clara e transparente, e tanto que se fala muito de segurança psicológica, para a gente criar esse ambiente onde a comunicação... Nada mais é a segurança... Gente, o pessoal da segurança psicológica me perdoe, né? Mas segurança psicológica é criar um ambiente onde a comunicação possa acontecer de forma transparente e sem preocupações, né? Acho que eu resumi demais, mas tudo bem. Mas acho que a comunicação é um elo importante nesse processo, né? Esse é meu ponto. E achar e entender a história do outro, o modelo de comunicação do outro, ou que talvez a outra pessoa não tenha a mesma história, a mesma perspectiva que a sua, eu acho que é um grande passo. Então, esses assessments, esses modelos de entendimento de modelos e formatos de comunicação, eu acho que são extremamente importantes. Boa. Tem um que a gente até se conecta bastante, Fer, com o nome, que é o High Tech a favor do High Touch na força de vendas. Sim. Que foi um dos expositores que estiveram lá. Eles fizeram uma atividade onde foi desvendando os segredos dos 5 P's essenciais para o sucesso nas vendas. Que o primeiro P de propósito, o segundo P de pessoas, o terceiro de processos, o 4 de performance e o 5º de portfólio. Todos desempenham um papel crucial, né? E não podemos esquecer também do uso inovador do ChatGPT, né? Dentro disso tudo, e que personaliza aí a abordagem aos clientes de forma impressionante. Então, foi um outro... Trouxeram uma forma diferente das 5 forças de Porter, né? É isso aí. Criativo. Muitas vezes são releituras do que a gente já conhece, mas às vezes essas releituras elas impactam e acessam as pessoas de forma diferentes e aí aplica... Não, e aí conecta, né? Porque de repente naquele formato não conecta, mas nesse formato conecta. Achei o high-tech e o high-touch é um assunto que... Inclusive, acho que vocês são um dos precursores do high-tech e high-touch. Acho que, conversando com a Fê, foi uma das primeiras pessoas com quem eu ouvi essa expressão. Mas é muito utilizado e é cada vez mais importante. Tem a inteligência artificial, a questão, a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Não, mas uma pessoa que saiba usar a inteligência artificial talvez substitua uma que não saiba usar a inteligência artificial. Mas a pessoa está sempre ali, né? Perfeito. Então, porque sempre depende da pessoa para programar, para fazer para fazer o questionamento correto ou o direcionamento correto da inteligência artificial. Então, o touch é cada vez mais necessário, a humanização, que era o tema do CBT desse ano, ela é primordial para a gente seguir relevante no universo, né? Perfeito. Você está acompanhando a gente? Ainda tem os spoilers, viu? Não vai embora não. Tem coisa que o Igor vai contar para a gente aqui. Ainda falando da feira, não posso deixar de falar também do que a gente fez lá na Inspend, né? Sim. Uma experiência que a gente levou, que eu não sei se isso chegou de repente em alguma forma de avaliação, se alguém comentou mais diretamente com a organização, mas nós fizemos um painel gigante de LED. Obviamente tinha o objetivo de passar informações sobre os trabalhos que a gente faz, sobre produtos, mas a gente quis também trazer uma leveza a mais para um evento que já é um evento super leve, né? Super gostoso de estar. Nós fizemos um painel cheio de memes. Então, temporário, né? De tempos em tempos, começava a rodar lá alguns memes divertidos, justamente num tempo em que as pessoas, às vezes, estavam paradas um pouco na fila para aguardar a entrada para uma sala de treinamento, né? Uma sala de palestra, poder ter ali um momento de diversão, o pessoal ia lá e fazia foto de frente com o nosso painel. Eu acho que essa abordagem, e isso aparece muito na questão nas avaliações do CBTD, eu não lembro de nenhuma específica sobre esse painel, mas a questão da autenticidade, da humanização. E até quando a gente traz meme, isso contribui para esse ambiente mais leve e humanizado. Né? Normalmente o meme é alguém que deu uma gafe, que deu uma... Que é uma pessoa deu como uma vacilada, nós, né? Exatamente. Para usar a linguagem, a gente está falando de gerações, né? Pagou um mico ali na frente das câmeras, né? E foi gravado e virou uma coisa divertida, virou uma referência divertida, e acho que para o aprendizado, para a educação, para o lifelong learning, a gente precisa associar as duas coisas, né? Humanizar a diversão, o momento de dar aquela oxigenada no cérebro, mudar o ambiente, porque aí a gente abre espaço para mais aprendizado. Né? Verdade. O Cris sempre fala uma coisa, eu até cito ele quando eu vou usar isso como referência, que ele fala assim, não precisa ser chato para ser sério.
Então, fazer as coisas com leveza, né? Podemos nos divertir fazendo alguma coisa que é sério, o resultado é importante, mas dá para ser leve. Exatamente. E você sabe que a gente coincidiu, foi uma grata coincidência dos aniversários da Inspend ser celebrado no CBTD. Porque o evento acontece, né, pelo menos nos últimos 2 anos, pegou exatamente o dia 22 de junho, que é quando a gente celebra o nosso aniversário. Então, marcou para a gente esses últimos 2 anos, dentro do evento, a possibilidade de estar, sabe, junto com clientes, junto com parceiros, junto com os amigos, organizando de alguma forma a celebração lá. Fizemos 28 anos esse ano, né, em conjunto. Foi maravilhoso. Pô, e é muito bom. E eu tenho bastante orgulho e gratidão de bons anos desses 28, a gente está junto, está trabalhando junto já. Eu acho que a Inspend, quando era ISAT ainda, foi para o CBTD já lá atrás, né? Lá no... 11 anos. 11 anos. Vocês estão, quase metade da trajetória, vocês estão junto com a gente. Então, é sempre legal, a gente sempre fazendo coisas relevantes e importantes juntos. Muito bom, Cris. A gente, inclusive, né, Fer, a gente utilizou e a gente tem guardado para isso, né? Então, assim, a mudança do nome de ISAT para Inspend foi no CBTD. Foi no nós CBTD. fizemos no CBTD. E recentemente, a gente sempre teve o sonho de lançar um produto que era um programa específico para liderança. Como ISAT, a gente sempre foi high-tech, né, muito ligado à tecnologia. E quando veio a Fer com o time para cá, né, quando a gente fez essa fusão junto com a HT1, a gente trouxe o high-touch aqui para dentro. E aí nós queríamos, de todo jeito, lançar um programa de treinamento e a gente guardou para lançar lá no CBTD. Que legal. Aliás, agora eu lembrei quando foi que eu vi a primeira vez, foi exatamente... High-touch da HT1, né? Mas o Cris também falava que talvez tenha sido na época da fusão, quando vocês fizeram aquela surpresa que vocês foram na BTD, né? Isso. O Cris marcou uma reunião comigo na BTD e aí... De repente aparece primeiro a Fer, eu falei assim, peraí, eu já tenho uma reunião agora. É a surpresa. Então foi muito legal nessa fusão e foi quando a gente conversou a primeira vez sobre esse high-tech. Porque a ISAT sempre foi high-tech e aí veio o high-touch para juntar. Mesmo. Agora eu lembrei da história toda. Foi isso mesmo. Você percebeu o tanto que a gente ama esse cara aqui? Ele foi Fora da empresa, ele foi o primeiro a saber o respeito e o carinho que a gente tem com ele. Saí aqui de Campinas, a Fer também saiu lá da casa dela, nós fomos nos encontrar lá no escritório do Igor para contar para ele. Foi a primeira pessoa fora da empresa a saber disso. É isso aí, muito bom, muito orgulho e assim, honrado de fazer parte dessa história, dessa fusão e ver os filhos, né, nascendo dessa fusão que é o programa, né? Até para falar dos filhos, o Ju que está operando para a gente aqui, Ju, tem um trechinho para a gente aqui do vídeo desse filho que o Igor acabou de citar? Se tiver, pode soltar. Bem-vindos ao Leader Touch. O Leader Touch, cara, foi um sonho que a Fer já trazia com ela há um tempão e essa possibilidade de estar junto fez com que a gente conseguisse criar esse produto que ficou, pelos feedbacks que a gente recebeu, né? Essa vai ter a última turma do ano, agora em outubro, mas a turma anterior, os feedbacks, tem gente querendo voltar. Ah, que bom. Eu acho que assim, esses programas de imersão, de liderança são fundamentais, porque o líder ele precisa ter o tempo de se entender, né? O autoconhecimento para o líder, do seu papel, da sua função enquanto inspirador, enquanto
elo estratégico para toda a equipe e para o sucesso da organização é fundamental. Então, eu acho que esses programas de reflexão e autoconhecimento imersivos são muito importantes. Parabéns para vocês. E em alguns momentos, né, como no passado, né, até participar dos workshops que tinham, né, mensalmente lá na BTD, ajudavam, porque é o momento da gente se conectar com outras pessoas. Porque muitas vezes a gente fica muito dentro do âmbito da organização. Então, quando a gente fala de eventos, né, onde a gente pode sair, conectar com outras pessoas, seja num evento grande como o CBTD, seja num evento desse de imersão, é esse momento de troca que traz para a gente insights que a gente não teria ficando só dentro do nosso mundo. Hora que a gente vê que as outras pessoas têm as dores como as nossas, peraí, então a gente consegue se despir da armadura. Perfeito. E demonstrar vulnerabilidade para entender como a gente consegue evoluir enquanto ser humano, né? Então, e às vezes as pessoas que podem ajudar a gente nisso está do lado, né? Pode ser na própria organização, mas de outros departamentos, outros líderes que estão ali também que podem ajudar. Então, esse momento de reflexão e de conhecer as histórias das outras pessoas, se conectar dessa forma, é muito importante. Você sabe que foi um desafio muito prazeroso, vamos chamar assim. Por quê? Assim como você, a Fer e eu, a gente já participou de vários treinamentos de liderança maravilhosos. Tem muito treinamento de liderança bom. A questão é assim, o que a gente ficou pensando? Quem já passou por um treinamento desse, o que faz agora? Né? Porque o nosso público, né, principalmente o pessoal aqui que faz parte da BTD e CBTD, é um pessoal que já está no mercado há um tempo. Sim. O que eu posso ver de diferente agora, né, se eu já tive nesses treinamentos maravilhosos? E aí esse foi um desafio de construção. Por isso que a gente começou mesmo quase que do zero. Né? Começamos carpinando ali para começar a estrutura. 2 anos desenvolvendo. Porque tem gente que vai para fora, faz curso fora, né? Como é que a gente vai trazer alguma coisa? E um grande desafio, assim, óbvio, eu acho que é sempre trazer perspectivas diferentes, trazer coisas novas é sempre importante, mas na questão do desenvolvimento, a gente é que nem aquela taquara, né? A gente vai envergando. Então, quando você faz, você vai entendendo algumas coisas, mas a rotina leva a gente pro status comum. Então, assim, não é porque eu fiz um treinamento 10 anos atrás que, beleza, agora eu já sou um líder melhor, porque a rotina ou as mudanças que vão acontecendo vão redirecionando, vão balanceando os nossos comportamentos que precisam ser alinhados. É uma evolução constante. Contínuo, né? Constante. E você sabe que eu vejo isso até no grupo do Master TID. Porque vê lá que estão pessoas super preparadas, pessoas que, né, já estão no mercado há muito tempo, que já são treinadores ou que já estão no RH há muito tempo e que lá tem essa, né, capacidade de se reinventar, de ouvir alguma coisa que já ouviu, mas trocar com colegas. Então, a gente percebe essa importância da gente não parar. É o lifelong learning que você já falou. É o se colocar no lugar do aprendiz, né? Se colocar na posição humilde do aprendiz, né? Ter grandes amigos que sempre estão sentados na sala de aula, junto com os outros alunos, e muitas vezes depois ele está lá dando aquela própria aula, né? Então, ou a pessoa que já deu a aula, depois senta para assistir. Então, precisa ser constante esse olhar eu diria de humildade mesmo, de se reconhecer e falar assim, puxa, eu tenho muito a melhorar, eu tenho muito a evoluir, né? E sempre temos. Sim. Né? Sempre temos. E com as mudanças que acontecem hoje, se a gente não tiver essa consciência, é certeza absoluta que você vai ficar para trás, não tem jeito. A gente precisa... Se você não está preocupado no seu aprendizado contínuo, você não entendeu o mundo que a gente está vivendo. É verdade. Perfeito. É verdade. Vou falar aqui das palestras, até porque sim, tem spoiler para contar ainda. Eu vou falar aqui. Acabando o tempo. Na quarta-feira, nós tivemos a palestra com a Otacília Cabral, né? Que ela nos presenteou aí com uma palestra sobre 10 princípios do bom design de produtos aplicados aos materiais de treinamento. Ela nos mostrou como que a consistência visual e o uso da inteligência nas cores podem impulsionar os resultados positivos. E em seguida, teve o André Tadeu, né? O André trouxe lá uma dose de humor em sua abordagem sobre o alfabeto das emoções. Essa eu queria ter assistido, viu? Vou falar com ele depois. Ele falou também sobre reconhecer e lidar, né, com os sentimentos no ambiente de trabalho, que isso é crucial
E o André também nos deu aí dicas valiosas para manejar essas situações. Tivemos o Rafael, que você comentou também, né? O Rafael Takei. Ele nos guiou aí pelos 4 elos do engajamento, mostrando opções essenciais para liderar da cultura à alta performance. Envolver, comprometer, encorajar e pertencer foram os pilares que ele compartilhou durante a palestra dele. E aí também a gente entrou aqui no mundo fascinante da neuroplasticidade, em ação aí com o Rogério Bubler. Rogério. Ele nos desafiou com a pergunta: quando você fez algo pela primeira vez? Quando foi a última vez, provavelmente, que você fez algo pela primeira vez? Essa é uma pergunta que sempre provoca a gente, né? E ele nos mostrou também como que a plasticidade pode moldar nossas vidas, incentivando-nos a buscar novas experiências com propósito. E aí na quinta-feira, Andressa Pinheiro e João Záguia, que nos levaram aí a uma jornada de aprendizado aplicando a gamificação lá com o Start Learning Gamification. Start Learning Gamification. Eles destacaram como a gamificação pode tornar a aprendizagem mais envolvente e eficaz, promovendo a cooperação e construção de equipes. Teve também a Mariana, que nos lembrou do poder do bom humor. E a gente falou de humor agora. Mariana com Y, né? Isso aí, Mariana com Y. Marca, né? É muito legal. E aí ela falou de humor, né, no cotidiano e no trabalho. E eu, particularmente, sou um apaixonado pelo humor. Eu acho que a gente... Uma das suas forças pessoais, né? Uma das minhas forças pessoais. Óbvio, né, gente? Nem sempre eu acerto. Às vezes eu dou uma de praça nossa aqui, né? Para não dizer quase sempre. Também enfatizando aqui que ela traz a leveza e bem-estar, né? Ela nos mostrou a diferença entre humor e comédia e como o bom humor pode impactar positivamente nossa vida e qualidade de vida. Teve também o Richard, que ele também aqui nos guiou para uma criação de uma cultura de aprendizagem por meio de jornadas híbridas. E lá do Richard ele tem um produto muito legal, que é o LearnFlix. Quem não conhece aí vale a pena. Aliás, pode até falar com a gente também aqui. A gente tem toda a linha de conteúdo do LearnFlix, muito bacana, vale a pena conhecer. Ele ressaltou a importância de adaptar os programas às preferências individuais dos colaboradores, demonstrando como que as jornadas híbridas podem aumentar o engajamento e a participação. E aí o Igor até comentou um pouco, né, da parte híbrida, né, dessa questão híbrida no começo, né? Exato. O híbrido é entender que o híbrido não é 50-50 ou a mesma coisa para os dois públicos que estão online ou que estão presenciais. É entender o papel de cada um e aí sim a gente constrói uma jornada assim híbrida. Híbrida. Exato. E aí teve o Ale, Alexandre Slivnik. Meu amigo, beijo para você, viu? Você é um cara sempre muito generoso. Todas as vezes que eu tento buscar algo com você nas redes sociais, você responde imediatamente, cara. Eu fico pensando como é que um cara com tantas palestras, né, tantas viagens como você faz, consegue dar atenção pra gente. Então, cara, um grande beijo para você. Sou um grande fã e admirador do seu trabalho, viu? Ele nos presenteou com os 4 pilares para criar estratégias de encantamento de cliente a longo prazo. Conexão emocional, surpresa positiva, experiência do cliente e valor agregado foram os fundamentos que ele destacou para construir relacionamentos sólidos e duradouros. Eu lembro quando o Ale falou que queria ser palestrante. Olha só. Ele tinha acabado de sair da Faculdade de Educação Física. Já estou dedurando aqui, né, o tempo de relacionamento com a BTD. E nós tivemos na sexta-feira, que foi o dia que nós fechamos o evento, né? Isso. A Marcela de Elias, que ela nos alertou sobre os erros comuns que até os melhores gestores de mudança cometem. O Marcelo. O Marcelo? Marcelo de Perdão. Elias. Grande parceiro, grande amigo, professor do Master também. É isso aí. Marcelão, o pessoal falou bem aqui, viu? Ele nos lembrou que a mudança é inerente à natureza humana e nos deu dicas valiosas sobre como gerenciá-la de forma eficaz. Depois, Anne Marinho nos trouxe uma poderosa reflexão sobre a aceitação de quem somos na construção de uma liderança adaptativa, que, aliás, tem até uns livros aqui que falam muito sobre essa questão de liderança também. Tem a disruptiva, mas tem liderança adaptativa e é um tema super atual, né? Sim. Ela ressaltou também a importância do equilíbrio emocional da liderança empática, promovendo criatividade e bem-estar no ambiente de trabalho. Tivemos a Daniela Amati, que ela nos mostrou a importância do mapeamento de performance sustentável, indo além dos indicadores financeiros tradicionais.
ela destacou como que essa abordagem integra aspectos sociais e ambientais, promovendo um impacto positivo no mundo. Por fim, Caê Nóbrega nos ensinou sobre a humildade e a busca constante pelo aprendizado na jornada de liderança. Aliás, o Igor falou isso agora há pouco aqui, né? Esse lifelong learning, que precisa mesmo ter a prática. Esse termo foi inventado pelo Conrado? Não, o Conrado, ele é um dos grandes precursores desse pensamento do lifelong learning aqui no Brasil, né? Ele já participou algumas vezes da ATD, então é um conceito que já está há bastante tempo na ATD, mas aqui no Brasil ele é referência no assunto do lifelong learning. Ele até tem uma provocação que não é o lifelong, e sim o life-wide learning, onde você aprende em todas as experiências, as possíveis experiências de aprendizado. Não precisa colocar em cadeado, você vai aprender de forma horizontal também. Boa. E nós tivemos também, durante esse período, uma palestra que a Fer fez, que teve uma interação com o pessoal lá, né, Fer? Sim, foi uma experiência, né, que era trabalhar a Mona Lisa. Quem já teve oportunidade de estar no Louvre ou lá, né, em alguns outros museus aí pelo mundo. E o objetivo era a gente entender o quanto o tipo de mindset que a pessoa tem influencia na capacidade dela de tomar uma decisão e, inclusive, do quanto ela pode se achar ou não criativa. Então, o grande X da questão era, né, o grupo se dividia, tal, e aí eles, né, cada um decidia que parte da Mona Lisa eles iam desenhar, e depois eles precisavam juntar e apresentar a sua arte. E o que estava por detrás disso era as pessoas que achavam que não tinham, né, nenhum potencial artístico, acabavam fazendo de uma forma mais, fazer qualquer coisa aqui. E as pessoas, mesmo que achavam que não eram bons desenhistas, mas decidiam se empenhar naquela atividade, acabavam fazendo desenhos melhores. E aí a gente trabalhou a questão do mindset fixo e o mindset de crescimento. E aí hoje de manhã eu estava tomando café e estava assistindo o jornal, estava lá no Hotel Jornal, e aí eu vi que uma pessoa que teve a casa destruída, né, por tudo que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, estava morando no sótão da sua própria casa e falou que de lá não sairia jamais. E aí eu estava fazendo, né, essa analogia. Com quanto uma pessoa com mindset fixo acha que só existe aquela oportunidade, que se não for aquilo não pode fazer nada de diferente, e o quanto a gente deixa passar oportunidades e também experiências por achar que só existe, né, o certo ou errado, o preto ou o branco, e não se abrir para novas oportunidades e novas possibilidades. Então foi sobre isso que eu falei lá, né, trazendo essa atividade para que as pessoas experimentassem na prática o mindset fixo, o mindset de crescimento da Carol Dweck. E foi muito legal, foi uma bela provocação. Eu tive a oportunidade de assistir lá, sentadinho, que aliás, se você não conhece o CBTD, eu vou te dizer uma outra coisa que é muito legal lá. Você pode entrar como convidado e tem palestras para você assistir que são feitas pelos patrocinadores, com conteúdos muito legais. Não necessariamente você vai assistir uma palestra onde alguém está querendo te vender alguma coisa, porque nem acredito que seja realmente o objetivo, né? Alguns patrocinadores, assim como a gente até conta o que faz. Mas o objetivo é realmente entregar algum tipo de conteúdo para que você possa ter uma experiência que não necessariamente você entrou como congressista. Porque, poxa, de repente a primeira participação sua daquele evento, você quer conhecer um pouco mais, você vai sentir que dentro desse conteúdo que você viu de forma generosa, que a CBTD disponibilizou de cortesia junto com os patrocinadores, vai te inspirar a ser certamente um congressista no ano seguinte. Então, fica aí. E até, cara, muito legal essa iniciativa, porque a gente não vê isso nos outros eventos. É um caminho que a gente encontrou de abrir e expandir. O CBTD, o acesso é gratuito, né, para as pessoas que quiserem visitar a exposição e ter contato com a rede de fornecedores que estão lá. E as palestras, a gente inclusive fala muito isso com todos os patrocinadores. Gente, o objetivo dessas atividades não pode ser vender. Se você quiser vender, você não vai vender. Se você coloca como a venda como consequência do que você entregou, Perfeito. Eu acho que aí pode acontecer. É verdade. O objetivo é as pessoas levarem um conhecimento novo, um aprendizado para casa, e aí a venda acaba se tornando consequência desse aprendizado, né? Então, eu acho que isso é muito bom. Eu acho que para quem é instrutor ou palestrante, no final, claro que a gente quer vender, a gente precisa, a gente vive disso, exato. Mas
que impacto que eu posso causar, né? Então, nesse caso, eu tinha 15 minutos, e aí eu falei, não, eu preciso causar um impacto nas pessoas. Elas precisam sair daqui com algo, né, interessante, precisam sair melhor do que elas entraram, né? Então, e eu percebo que isso foi... grande parte das pessoas que eu conversei, que estiveram lá nessas palestras, esses talks, estavam com o mesmo mindset. Joia. E antes de a gente contar aqui os spoilers, ainda preciso falar, né? Pô, o Matheus, que é um grande parceiro nosso interno aqui da Inspend, que fez uma palestra muito legal lá também, falando sobre Mora Digna, que é um projeto sensacional que o Matheus faz, vale a pena você buscar na rede aí, Mora Digna. O menino é um destaque aí de ação social no país. Tivemos palestra com o Arbache, o Fernando Arbache, que é um cientista do MIT, falando sobre People Analytics, também foi um sucesso. Tivemos a Fabiana Belay, que é a única head coach mulher do mundo, falando sobre liderança e contando da história dela, de como é que ela entrou nas artes marciais e o que ela tem feito também de trabalho de liderança. Foi sensacional. Enfim, já deu para você perceber que o evento é riquíssimo. E agora vamos aos demais? E muito desses conteúdos, dessas palestras dos patrocinadores, estão disponíveis gravadas na plataforma do CBTD. Então, se você não esteve lá, não pôde assistir, você pode acessar e essas palestras estão disponíveis lá. E o acesso é gratuito. É gratuito. Né? As pessoas se inscrevem gratuitamente na plataforma. Os congressistas conseguem acessar algumas das palestras que estavam no eixo técnico do evento e foram disponibilizadas também, inclusive algumas plenárias. Isso é só para quem estava como congressista, pagante do evento. Mas as palestras oferecidas pelos patrocinadores, elas estão disponibilizadas para todo mundo. Puxa, que legal. É só acessar a plataforma lá. Olha que bacana. Então, se você não conseguiu estar nessa última edição, você ainda consegue acessar esses conteúdos. A palestra que a Fer fez está disponível lá nesse espaço aberto. E na minha visão, gente, de mercado, é uma generosidade mesmo feita pelo evento, porque o evento é um grande investimento por parte do pessoal da ABTD, por parte dos patrocinadores, e você ter acesso a isso gratuito. Eu vou dizer para você que, assim, dentro do que a gente tem entendido de ESG, eu acho que é uma bela ação isso. Muito bom. Boa. Tem spoiler agora? Eu quero saber, cara. Vou contar as novidades pra gente, né? Bom, gente, o CBTD do ano seguinte, ele começa a nascer na hora que encerra o do ano atual, né? Então, 2023, lá na sexta-feira, acabou o CBTD, a gente já começa a pensar. Então, a gente tem lá, a gente já leu todas as avaliações que as pessoas mandaram. Então, a gente já tem um caderno de insights com 24 páginas de anotações desses insights das avaliações do que a gente precisa, deve e pode mudar, ou vamos estudar e vamos entender. Então, quando a gente começa a trabalhar no projeto de realização do próprio evento, a hora que a gente vai nas contratações, a gente vai vendo o que a gente consegue trazer. Então, a gente faz isso e isso começa imediatamente após. Uma das questões que aí é o primeiro spoiler, que é a gente vai mudar um pouco a estrutura. Né? A gente teve um aumento de público grande no CBTD esse ano, então, em alguns momentos, o trânsito nos corredores ali estava meio difíceis, as salas, algumas atividades lotaram, então a gente não tinha disponibilidade de qualquer atividade para todo mundo, então esse foi um problema bom, um problema bom para organizador de evento, mas para o participante é frustrante, e a gente entende isso. Então, a gente vai aumentar em 26% a disponibilidade de vagas, então as salas vão aumentar, algumas vão dobrar de tamanho, então a gente vai a quantidade de salas permanece a mesma, mas a gente vai aumentar todas as salas, então a gente vai fazer uma redistribuição do espaço atendendo isso. Também espaço de exposição, estava cheio, a gente aumentou o espaço de circulação para as pessoas terem um conforto maior e também quase 50% de aumento na área de exposição. Quase não, mais de 50% de aumento na área de exposição. Então, a gente tem 4 mil metros a mais de área no CBTD. Então, a gente fica super feliz de anunciar esse crescimento e grande parte de vocês, né, que participam, que vão lá, estão com a gente, dos patrocinadores, parceiros aqui, representados pela Spend, que estão com a gente há muito tempo, que permitem esse sonho se tornar realidade, né? Então a gente consegue fazer isso, estruturar para a gente trabalhar naquelas duas letrinhas do nosso assim, que é o inspirar e multiplicar. E a gente faz isso com grande alegria. E aí, falando do nosso spoiler, a gente está discutindo bastante a temática do evento, né? E o tema esse ano foi
humanização, né? Humanizar para prosperar. Então a gente tinha muito dessa questão, que é muito do resquício do que vem pós-pandemia, com o advento de inteligência artificial, dos recursos tecnológicos. Assim, tá, mas a essência do ser humano então fez muito sentido e continua fazendo e vai continuar fazendo. Então a gente não vai substituindo os temas, a gente vai incorporando os temas, né? Mas com toda essa agilidade, essa coisa, o tema que a gente vai trabalhar para 2024 é abundância. Legal. Que legal. Abundância. A gente vive um momento de grande abundância, de grande disponibilidade de recursos, escassez por um lado, mas tem muita coisa disponível. Às vezes falta investimento para você acessar alguma informação, então por isso a gente precisa de aprendizado. E abundância de informação, de conteúdo. Então, cada vez mais a gente precisa trabalhar o entendimento do objetivo estratégico de aplicação, de adoção de qualquer uma das tecnologias, de qualquer um dos recursos que a gente tem disponíveis e também de conhecimento. Então, a gente falou de tantas atividades do CBTD, o CBTD é abundante também. Verdade. Dá essa questão do FOMO, fala assim, gente, não consigo aproveitar tudo. Tá, você precisa ser estratégico, você precisa entender, né? Aí a gente está até brincando, e aí acho que essa é o tema, o dilema do Alice, né? Do gato da Alice lá, que fala assim, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Verdade. Né? A gente uma das discussões, eu vou abrir um bastidor aqui de como a gente está construindo, né? A gente quer colocar uma frase na entrada do CBTD, se você não sabe o que veio fazer aqui, qualquer palestra serve. Adorei! É uma provocação, assim, gente, pare, o que você veio fazer aqui? Né? E aí a gente quer trabalhar nesse tema do pensamento estratégico com a temática da abundância, da grande diversidade de recursos. Então, a gente vai trabalhar, vai seguir por esse caminho, contamos com a ajuda de vocês. Então, manda aí no Instagram da BTD, nas redes sociais, o que vocês acham, qual a ideia que vocês têm para a gente trabalhar esse tema. Já tem data? Tem data. No mesmo período do ano, de 19 a 21 de junho de 2024. É sempre de quarta a sexta-feira. Que maravilha, hein? Põe na sua agenda. Você tem Esse ano não vai pegar o 22, hein? Não vai pegar o 22, o aniversário da empresa. A gente comemora assim mesmo, né? Mas é porque 22 é no sábado, né? A gente adianta um dia a comemoração. No dia 21. Vou aproveitar, né, os convidados que lá estão. Você que está acompanhando a gente, eu vou falar aqui o nome de várias pessoas que estão aqui mandando, tem muita mensagem. Que legal. Um monte de mensagem aqui. A gente gata no papo e vai falando, né? Tem muito aqui. E você que está acompanhando a gente sabe que você vai receber aí, eu não sei se através de um QR Code ou de um link, mas vai estar disponível para você um super e-book, né? É isso aí. Eu tava ouvindo você falar em todas as palestras, o resultado da resenha do CBTD, a colheita que foi feita brilhantemente pela equipe do Mate. Aliás, Mate, Dani, eles ajudaram muito no processo de criação do CBTD, de redesenho do CBTD. A gente fez algumas conversas com o Matheus e com o Dani também na criação. Então, um grande abraço para vocês aí. Mas a colheita é muito rica, né? E aí o Cris falando aqui, fala assim, gente, como as pessoas acessam isso? Né? Aí tem a grande surpresa do fim da live. Tem o e-book, né? Tem um e-book. Vou projetar aqui na tela, aqui tem um link que alguém já compartilhou aqui, mas vai ficar disponível para você acessar lá. E muita gente participando. Gente, obrigado demais aqui. A Adriana colocou aqui na tela o link da plataforma do CBTD, que também tem boa parte desse conteúdo. E o e-book está na plataforma do CBTD também. Então, se você entrar lá, já aparece Está disponível lá. Está disponível lá. Para poder acessar. O QR Code direciona direto para a plataforma do CBTD. Vocês fazem a inscrição e conseguem acessar esse conteúdo. Adri. Beijo, Dri. Beijão para Adri, viu? Dri, sensacional. Você também faz uma baita diferença. Né, o sorriso, o carinho que cuida da gente. A Adriana é a grande responsável pelo cuidado dos amarelinhos. Ela é a guardiã, a cuidadora, a mãezona dos amarelinhos. Adri, beijo. Beijo para Adri. Gente, vou falar alguns nomes aqui, tem bastante mensagem aqui, cara. Você viu como você é querido? Esse monte de mensagem aqui é por causa de vocês, viu? Você é a Fê, viu? Fabi, Danton. Gente, não veio exatamente uma pergunta aqui, mas assim, tem um monte de mensagens maravilhosas aqui. Sou fã do Igor. Ali. A Miriam mandou aqui, um super exemplo de autenticidade e vulnerabilidade dessa figura querida por todos. Sou fã do Igor. Obrigado, valeu. Você viu? Beijo, coraçãozinho. Excelente iniciativa, estou gostando de reviver os momentos do CBTD. Esse veio aqui
da Tamara. Ó, tem a Michele, tem a Priscila, Danton, Fabiane, Rejane, Lauren. Gente, um monte de nome aqui. Não vou estender muito para poder, né, até respeitar o tempo de vocês. Priscila Romano, Arthur, Raquel, um grande beijo para vocês. Obrigado pela participação de todos vocês aqui. Vocês interagiram também no chat. É isso. Igor, como é que faz para te achar nas redes? Bom, o LinkedIn é uma forma de contato, muito mais de contato do que de conteúdo. Eu confesso que eu sou assim, de postagem em rede social, eu sou um pouco mais introspectivo, low profile, mas se vocês me chamam, me mandam mensagem específica no LinkedIn, sou super feliz de conectar, de responder. A própria BTD, aí na BTD a gente tem bastante conteúdo, pode achar a gente lá nas redes sociais, @BTD Nacional. Então, estamos à disposição e sempre muito abertos a trocar, a conversar. Se tem algum desafio, tem alguma preocupação, quer entender alguma questão do cenário de educação corporativa, é só achar a gente aí, a BTD Nacional no Instagram, a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento no LinkedIn, ou no site abtd.com.br. A gente está aí à disposição para ajudá-los a desenvolver mais pessoas, a melhorar o nosso país e criar grande espaço aí para todo mundo estar dentro dessa festa do aprendizagem, né? Sou muito fã da BTD. Longas datas, né? Muito Mas tempo. uma vez, não gosto de ficar falando a idade porque a gente revela aqui. Fê? Bom, vocês me acham aqui na Inspend, então, né, pelas redes sociais da Inspend, e @FePalácios no Instagram e Fernanda Palácios no LinkedIn. Também vocês podem me achar. Boa. Show de bola. Gente, gostou do nosso... E o seu? O meu é Cris Franco Oficial lá no Instagram, onde eu mais interajo. Cristiano Franco no LinkedIn. Vai me achar como Cris Franco Oficial também no TikTok. Que, aliás, tem uma coisa legal do TikTok, que eu não sei se vocês perceberam. O TikTok sempre foi um lugar de vídeos curtos. Uhum. E agora está aparecendo uma mensagem, eles estão incentivando a gente a fazer vídeos com mais tempo, com mais de 1 minuto. Dizendo, tem uma mensagem assim, ó, mais de 60% das pessoas estão publicando os vídeos acima de 60 segundos. É um jeito de incentivar a gente a fazer vídeos maiores, né? E uma coisa interessante do TikTok, ele é reconhecido como uma plataforma de entretenimento, mas desde o início ele é visto como uma plataforma de educação. Tem muito né? conteúdo bom. Tem muito conteúdo, então o TikTok é sim uma plataforma de educação. Boa! E eu estou nessas redes todas, procura aí que você vai achar. E aqui na Inspend, né? E aqui na Inspend, quase todos os dias. Né? Agradecer aqui a tua audiência e dizer para você, vale a pena estar no CBTD, né? Espero encontrar com você lá. Acessa lá o site também da ABTD para você ter acesso aos conteúdos que o Igor comentou, gratuito, que são conteúdos riquíssimos, palestras que certamente vai fazer diferença para você. Parabéns aos palestrantes que estiveram lá no Top 5. Agradeço também a nossa equipe que organizou aqui, o Mate, né, que correu atrás para poder organizar o roteiro aqui, a equipe que está trabalhando com a produção, aniversário do Guilherme, que está com a gente também hoje aqui na produção. Gui, felicidades, parabéns para você. Né? E espero vocês na próxima edição do programa Papo Digital no mês que vem. Tá bom, gente? Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu, tchau, tchau.